Olá pessoal, hoje eu vim aqui com o objetivo de gravar um vídeo direcionado para os meus alunos da segunda fase da OAB. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que se faz a marcação do código. Para isso nós precisamos fazer aqui uma indicação referente a que código você vai ter que ter. O código que eu indico sempre corresponde a esse aqui. O código da Saraiva, o 3 em 1, que ele vai ter a parte tanto do direito tributário, ou seja, o Código Tributário Nacional, as suas leis específicas, bem como o Código de Processo Civil. Então, na minha opinião, é o código que vai mais auxiliar você na hora de fazer a prova para a OAB. Sendo que o objetivo de fazer essa marcação é que, posteriormente, vocês também vão assistir uma aula minha só de identificação de ações. Uma vez você identificando as ações, o que você precisa? De uma certa celeridade para poder redigir a sua peça. E como é que você vai fazer isso? Ora, localizando os artigos específicos inerentes a cada peça dentro do teu código. E esse que é o objetivo de hoje, lhe auxiliar para que você consiga marcar o seu código com as palavras-chave, com as peças pelas quais você vai poder redigir e, obviamente, alcançar os pontos almejados para você passar na segunda fase da ordem e tirar a tão sonhada carteirinha vermelha, que é a carteirinha da OAB. Então, gente, olha só, o que é que nós precisamos? No primeiro momento, falei para vocês, tem aqui o código, que é o que vocês vão ter, só que nós vamos ter canetas coloridas, ou seja, marca-textos coloridos. Também precisamos de post-it colorido. Eu uso esse aqui de 5 cores, não precisa mais do que isso. Tem alguns no mercado que você encontra com 10, 15, 20. Eu sempre parto da simplificação. Eu não preciso complicar se eu posso simplificar. Se eu coloco muitas cores, você vai ficar meio perdido com relação a essas cores. Então, em razão disso, só vou utilizar 5 cores que vocês vão memorizar, que essas cores vão corresponder a cada tipo de peça pelo qual você vai redigir. Além disso, do post-it, você vai precisar de clips. Na verdade, basta uns 4 clips que você precisa. Tem gente que pode usar colorido, eu particularmente uso clips comum porque não há necessidade de fazer uma identificação colorida. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco que eu estou falando isso aqui. Além disso, obviamente, eu gosto sempre de utilizar uma caneta ou então 4 canetas, uso essa que já tem 4 cores para que nós possamos marcar aqui o nosso código. E o mais importante que eu já fiz e que vai estar aqui no vídeo para vocês, que corresponde a uma legenda. Referente, isso aqui que eu fiz é o ponto mais importante. Isso não tem jeito. Vocês vão ter que memorizar. Pegue isso aqui, depois tire uma fotografia, coloque ali, por exemplo, no seu celular, ou então tire essa fotografia e imprime, coloque no seu quarto, porque você vai ter que memorizar as ações que vocês vão ter que fazer referente às cores pertinentes. Por isso que eu falei para vocês aquela hora, eu só coloquei 5 cores, que é com o objetivo facilitar. Porque imagine se você tivesse que decorar 10 cores para cada tipo de ação, ia ficar muito complicado. E aí eu criei um método referente a uma associação que você vai identificar a cor referente àquela ação. E também os clipes que vão identificar o que eu estou colocando aqui de forma específica, os recursos. Então, as iniciais eu tenho ali os post-its coloridos, bem como vou utilizar os clipes, mas apenas para os recursos. Então vamos lá, como é que nós vamos fazer? Primeira coisa, obviamente, eu estou colocando aqui uma marcação inicial, não é exauriente. Ao longo das nossas aulas, inclusive as aulas presenciais, que para quem também está assistindo vai poder ter acesso via online, vai completar as marcações pelas quais eu vou indicar aqui. Essas são só umas marcações iniciais para que você consiga se habituar à cor com relação à peça utilizada. Então, o que nós vamos usar? Bem, primeira coisa, como eu falei, eu tenho aqui o post-it. O que eu vou fazer?
Vou começar com os embargos à execução. Então, eu tenho embargos à execução e exceção de pré-executividade. Essas duas ações, eu vou, na verdade, usar a mesma cor. Por que eu estou usando a mesma cor? Porque são os dois meios de defesa de uma ação de execução fiscal. Então, eu consigo fazer essa associação. Diante disso, eu vou utilizar aqui a cor rosa para os embargos à execução, bem como a exceção de pré-executividade. E aí, o que você faz? Abram lá ali o seu código, onde? Na Lei 6.830. Se você for na Lei 6.830, ali no seu artigo 16, no artigo 16 da Lei 6.830, ele fala: o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados. Então, aqui, o que você faz? Abriu, bota aqui o post-it com relação à página referente ao artigo 16 da Lei 6.830. Quando chegar com relação aos embargos, você marca aqui, circula a palavra embargos e pegue o marca-texto da mesma cor, ou seja, o marca-texto rosa, e marque onde está escrito embargos. Porque você vai saber, abrir a página aqui, rosa, embargos. Dentro da página, o que corresponde à figura dos embargos? Ora, vem a ser o que está escrito, marcado em rosa. Então, você chega aqui, está escrito embargos, aí você marca. No parágrafo 1º do artigo 16, ele diz: não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Marque, porque isso aqui é uma informação extremamente importante. Depois, o que você vai marcar? O artigo 17. No artigo 17, você coloca ali, marque com a caneta, essa caneta de marcar, embargos, e depois a palavra intimar. Gente, olha só, eu não estou explicando no momento embargos, não vou explicar nenhuma ação aqui pelo qual você vai redigir. Na verdade, eu só estou indicando uma marcação que, quando chegar a aula respectiva, você já tem tudo marcado e aí você vai entender com uma velocidade muito grande. E isso vai te auxiliar e habituar a identificar no código. Então, nós já vimos aqui, com relação aos embargos, na Lei 6.830, artigo 16 e artigo 17. Além dessa página que eu vou marcar de rosa, eu vou marcar uma outra, só que agora eu vou lá para o Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, eu vou no artigo 739A, parágrafo 1º. Então, repetindo, artigo 739A, parágrafo 1º, onde aqui ele diz: os embargos do executado não terão efeito suspensivo. E aí no parágrafo 1º ele diz: o juiz poderá, aí eu coloquei aqui, sublinhei, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos. Marque isso aqui, que também é extremamente importante. Então, com isso, nós já temos aqui uma marcação inicial inerente aos artigos importantes referente aos embargos à execução. Só que o outro meio de defesa que eu tenho corresponde à exceção de pré-executividade. E aí, onde é que você faz? O que você vai fazer? Você vai agora lá nas súmulas, no seu código, vai lá atrás nas súmulas, e aí você vai ter aqui súmula do STJ, súmula 393. Na súmula 393 é que vai fundamentar a possibilidade de você oferecer a exceção de pré-executividade. Tanto é que aí o que você faz? Está escrito aqui, a exceção de pré-executividade. Então você circule com uma caneta preta e no meio dela você passa exatamente o marca-texto da cor, que no caso aqui corresponde ao marca-texto rosa. Porque quando você, depois, exceção de pré-executividade, sabe que meio de defesa, ou embargos ou exceção. Ora, você tem aqui, no código que eu indiquei, 3 itens. Então é muito mais fácil do que você ficar procurando todas as páginas. Então você vai aqui no rosa. Ora, é embargos? Então já achei. Então é exceção? Vou lá aqui com relação à súmula 393 e já identifiquei. Então, o primeiro item, já vimos com relação aos meios de defesa de uma ação de execução fiscal. E agora, qual é a outra ação que nós vamos analisar? Vamos analisar a ação anulatória. E aí, pela legenda,
o que nós temos aqui com relação a essa legenda aqui, que isso é extremamente importante, o que nós temos com relação à anulatória? Nós vamos ter essa cor que ela é laranja, que eu vou aplicar tanto para a anulatória quanto para a declaratória. E aí, por que eu estou utilizando a mesma cor? Porque, gente, o elemento que vai identificar uma anulatória e uma declaratória corresponde ao lançamento, se foi ou não realizado. Dessa forma, e obviamente eu vou explicar de uma forma mais detalhada na aula apropriada. Por isso que essas duas ações têm essa conexão que corresponde ao lançamento. Uma vem antes e a outra após o lançamento. E aí qual é a consequência? Vou aqui dentro do código, vou procurar o que eu coloquei como, por exemplo, laranja. Como laranja, eu tenho então aqui, primeiro, vou falar sobre a ação anulatória. Onde é que eu vou encontrar a fundamentação da ação anulatória? Também na Lei 6.830. Se você for na Lei 6.830, no artigo 38, então no artigo 38, ele diz, a discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma da lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição de indébito ou, aí você marca aqui, ação anulatória. Na ação anulatória, o que você vai fazer? Você vai circular, então você identificou aqui com essa post-it laranja. Aí o que você faz? Pega agora o seu marca-texto, no caso aqui, o laranja, e marque exatamente onde você circulou. Marque artigo 38 e marque ação anulatória. Então você vai circular e no meio ali você vai colocar ação anulatória. Da forma como vocês estão vendo aí, na indicação que eu coloquei para vocês do código. Além da ação anulatória, o que nós podemos encontrar aqui também com relação ao post-it laranja? Vamos encontrar com relação à ação declaratória. E o fundamento da ação declaratória, vamos encontrar onde? No artigo 4º, inciso 1, agora do CPC. Então, o que acontece? Você agora vai lá para o Código de Processo Civil e aqui ele fala: o interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 1, da existência ou inexistência da relação jurídica. Aí o que você faz? Aqui onde está escrito declaração, você vai circular e depois preencher com marca-texto em laranja, para identificar que corresponde a uma declaração. E o inciso 1, você passa ali todo o marca-texto, quando ele fala da existência ou da inexistência da relação jurídica. Então, aqui nós já visualizamos anulatória e declaratória. Vamos para o próximo. Aí, o que eu tenho aqui em cima dessa minha legenda? Que eu vou manter exatamente a ordem. Então, a próxima ação pelo qual nós vamos analisar, em cima da legenda, corresponde ao mandado de segurança. Gente, quando eu falo com relação ao mandado de segurança, eu marquei ele, então, com marcador amarelo. Então, o marcador amarelo junto com o post-it amarelo. Então, eu marquei aqui, primeiro artigo que nós vamos identificar vai estar lá na Constituição, porque o mandado de segurança corresponde a um remédio processual. Dessa forma, eu vou aqui no artigo 5º da Constituição. No artigo 5º da Constituição, e mais precisamente no inciso 69 e 70. E aí, veja o seguinte, no artigo 69, aí ele diz, conceder-se-á mandado de segurança. O que você vai fazer? Mais uma vez eu digo, você vai circular, onde está escrito mandado de segurança, e preencher, ou seja, pintar ali com marca-texto em amarelo. Porque quando você abrir, você encontrou a página, mas para você também não ficar perdendo tempo ao longo da página, onde é que está, já está ali indicado. Então aqui eu tenho com relação ao mandado de segurança que está circulado. Só que no inciso 70 do artigo 5º, ele fala no mandado de segurança coletivo. Dessa forma, o que você faz? No inciso 70, ele fala o mandado de segurança coletivo. Aí o que você faz? Circula mandado de segurança coletivo e depois pinta ali, ou seja, passa o marcador de texto onde está escrito exatamente o mandado de segurança coletivo. E detalhe,
Embaixo desse inciso, quando ele fala o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por... Aí o próprio código faz uma remissão aqui. Quando ele diz, ó, mandado de segurança coletivo, vê Lei 12.016, aqui tem de 7/8/2009. Tanto no inciso 9, o inciso 69, quanto no inciso 70, tá? O próprio código faz essa indicação. O que eu indico? Você também passe o marca-texto em cima dessa lei, porque corresponde à lei inerente ao mandado de segurança, que depois vai facilitar você a identificar com relação aos elementos que vão compor a inicial do mandado de segurança. E aí, o que eu faço? Além do inciso 70, você ter circulado o mandado de segurança coletivo, marque aí o item A e o item B. Aí você pode colocar o marcador de texto ou simplesmente pegar uma caneta e fazer uma setinha no A, fazer uma setinha no B, ou colocar uma bolinha em cima do A e do B. Só para te chamar a atenção, porque aqui ele está mencionando sobre os legitimados inerente ao mandado de segurança coletivo, que é quando ele fala sobre o partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Então marque aqui para você identificar. Então o primeiro item inerente ao mandado de segurança foi esse. E aí agora nós vamos para onde? Lá para a Lei 12.016. Porque nessa Lei 12.016 é onde nós vamos encontrar os elementos que vão instruir ali você a redigir a inicial. Então, nesse artigo, na Lei 12.016, onde é que nós vamos agora? Primeiro, vamos para o artigo 6º da lei. Melhor dizendo, vamos para o artigo 7º. No artigo 7º, ele fala: ao despachar a inicial, o juiz ordenará. Então, marque artigo 7º. Então, você coloca nessa página, obviamente, o post-it amarelo. No artigo 7º, você indica de amarelo e onde está escrito inicial, circule ali escrito inicial e depois passe o marcador de texto. Tanto no artigo 7º e também você coloca aqui, inciso 1, que se notifique o coautor do conteúdo da petição inicial. Então, passe aqui o marcador de texto. Quando chegar no final do inciso 1, coloque aí, combinado com artigo 12. Como eu não fiz referência a nenhuma outra lei, então quer dizer que é a própria lei que eu estou indicando, que é quando você verificar aqui, por que eu estou combinando com o artigo 12? Porque você vai agora lá no artigo 12, e aí no artigo 12, mais uma vez eu coloquei aqui, marquei de amarelo, e é quando ele fala sobre a obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público, agir como custos legis no mandado de segurança. É interessante observar que é a única ação em matéria tributária onde o Ministério Público é obrigado a funcionar como custos legis corresponde ao mandado de segurança. Por isso é uma informação importantíssima. Então, em razão disso, eu estou colocando aqui, marque quando ele fala, ó, o juiz ouvirá, no artigo 12, o juiz ouvirá representante do Ministério Público que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Então, já sei que aqui vai atuar o Ministério Público. Além do artigo 12, é interessante também observar o artigo 6º, porque no artigo 6º daqui, ele vai ter uma informação extremamente importante, mas não é no caput do artigo 6º, mas em seu parágrafo 1º. Então, no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 12.016 de 2009, onde ele diz o seguinte, ó, no caso que o documento necessário à prova do alegado se acha em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autenticada e marcará para o cumprimento da ordem o prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda petição. Nesse caso aqui, na verdade, esse parágrafo 1º, ele não vai entrar na minha peça, mas é uma informação importantíssima. E aí, o que eu aconselho? Pegue qualquer caneta vermelha e sublinhe todo o parágrafo 1º, que é para chamar a atenção, e é interessante a gente colocar às vezes umas outras cores, porque aí mostra a diferença e acaba chamando a atenção de uma forma muito mais eficaz. Então aqui, visualizamos com relação ao que está aqui na lei,
que eu coloquei 12.016. E outro ponto importantíssimo agora, referente ao mandado de segurança, o que você faz? Vai colocar agora um outro post-it lá nas súmulas. E agora corresponde à súmula do STF. Por quê? Eu quero mostrar aqui para vocês o que está previsto na súmula 512. 512 do STF, onde ele diz o seguinte, ó, não cabe condenação e honorários de advogado na ação de mandado de segurança. Então, o que acontece? Isso aqui é uma informação importantíssima. Quem erra isso no mandado de segurança pode perder toda a sua peça, porque a OAB leva extremamente em consideração para determinar os pontos da sua peça essa questão aqui. Que, como eu disse, não cabe condenação de honorários advocatícios em mandado de segurança. Inclusive, a própria súmula 512, ela vem e faz referência ao artigo 25, se você olhar no seu código, aqui embaixo ele diz, ó, vide súmula 105 do SCJ e vide artigo 25 da lei 12.016. Se você voltar para a lei, no artigo 25, ele fala exatamente a mesma coisa. O que ele diz? Não cabe, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Então aqui você já está fazendo uma correlação pelo qual você vai identificar não só artigos daqui de lei, como também súmula. Então aqui com isso, fechamos aqui mandado de segurança, vamos para a próxima peça. Próxima peça, que agora eu tenho como verde, que eu coloquei aqui, e o que vem a ser verde? Ação de consignação em pagamento. Então, gente, observe o seguinte, quando eu tenho com relação à ação de consignação em pagamento, primeira coisa, eu vou abrir, vou botar um post-it lá no CTN, no Código Tributário Nacional, e aí no artigo 156, inciso 8, porque ele fala o seguinte, ação de consignação em pagamento, nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 164, extingue o crédito tributário. Então eu tenho aqui que a ação de consignação, ela é uma das formas pelas quais pode haver a extinção do crédito. Com isso, então, coloque aqui de verde e passe o marcador de texto onde está escrito a consignação em pagamento. Virando a página logo atrás, nós temos o artigo 64, que também fala em ação de consignação em pagamento, porque o artigo 64 ele traz os requisitos pelos quais vão possibilitar a pessoa a oferecer a ação de consignação em pagamento. Então, no artigo 64, quando ele fala a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente. Quando está escrito consignada judicialmente, você circula e passe ali o marcador verde para identificar que corresponde a consignação judicial. Nos incisos, o que você faz? Inciso 1, você chega aqui, onde aí está escrito recusa de recebimento, que é uma das possibilidades para você oferecer ação de consignação em pagamento. Então você vem e marque, passe o marcador de texto onde está escrito recusa do recebimento. No inciso 2, você fala de subordinação do recebimento, marque aqui subordinação do recebimento. No inciso 3, aí você marca o inciso como inteiro, que é quando ele fala de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Porque aqui, na verdade, está tratando sobre a bitributação. E além de você sublinhar, o que você vai fazer? Do lado aqui do inciso 3, você vai colocar combinado com artigo 895 do CPC. Esse artigo 895 do CPC já vai mostrar pra gente a questão processual da ação de consignação em pagamento. Daí porque você vai colocar agora um post-it lá no CPC e aqui quando você abrir, nós temos alguns artigos que nos interessam, inclusive o artigo 895. Então o que acontece? Chegou aqui, abriu, você abriu na página onde está escrito da ação de consignação em pagamento. O que você faz? Circule em caneta vermelho mesmo. Pega aqui para ficar um pouquinho diferente e coloque na ação de consignação, você vai e circula. Nem pinta, só circula. E aí qual é a consequência? No artigo 893, aí fala o autor
na petição inicial. Então, marque ali com o marcador 893. Na petição inicial, você vai circular e passar também o marcador de texto, que aí é o que ele vai querer. E só que aqui, o que eu quero que você marque, que é o mais importante, inciso 2, a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer resposta. Então, marque. O inciso 1, por enquanto, não precisa marcar. Na aula competente que eu falar para vocês sobre a ação de consignação, aí nós vamos, eu vou falar sobre o inciso 1. No caso do inciso 2, ele fala a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer a resposta. Marque aqui. Beleza. Aí, vamos para o artigo 895. No artigo 895 ele fala: se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos que disputam para provarem o seu direito. No artigo 895 você marca ele todo e no final, o que você faz? Combine ele com o artigo 164, inciso 3, que é o que eu mandei você combinar com o 895. Por quê? Na hora da tua prova, você vai pegar aqui, vai ver o verdinho e vai abrir. Ora, abrindo, se você já abriu, se você perceber que ele está dizendo, ó, combinado com outro artigo, você já vai logo no outro artigo. Então você não perde tempo, você ganha velocidade. E, gente, a prova da ordem é uma prova cansativa, uma prova longa. Então, por esse motivo, há necessidade de você ter aqui um certo dinamismo no momento da elaboração, principalmente aqui da sua peça. Então, com isso, fechamos aqui a ação de consignação e pagamento e agora vamos para a ação de repetição do indébito. Na ação de repetição de indébito foi que eu vou sinalizar com post-it azul. Então, dessa forma, primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos agora para o CTN mais uma vez. Cheguei lá no CTN, artigo agora 165. Então, você marque onde está o artigo 165 com post-it azul. Cheguei aqui, artigo 165, ele vai dizer, ó, o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto. Aí você coloca ali, circule a restituição total ou parcial do tributo. Chegou aqui, circulou, aí o que você faz? Passe ali o marcador de texto azul, que é para identificar. Depois eu tenho artigo 168. No artigo 168, o que você vai fazer? Ele é extremamente importante quando ele fala o direito de pleitear a restituição extingue-se com decurso do prazo de 5 anos contados, que é a prescrição para propor ação de repetição do indébito. Passe todo o marca-texto nele. E aí embaixo, até para diferenciar, só marque em caneta vermelha. Não passe o marcador de texto. No inciso 1, quando ele fala nas hipóteses do inciso 1 e 2 do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário. Só que, gente, embaixo aqui desse inciso 1, está escrito vide artigo 3º da Lei Complementar 118, de 9 de 2 de 2005. O que você vai fazer? Agora, marque tudo em azul. Marcou aqui em azul, você sabe então que tem que olhar, porque aqui eu estou combinando. Aí o que você faz? Agora, eu já marquei aqui o código de azul, onde está o artigo 3º. E aí você vai lá no artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005, marcou aqui o post, colocou aqui o post-it e marcou aqui todo em azul, o artigo 3º. Só que você vai marcar, desculpa, todo não, a partir do momento quando ele diz, ó, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, o momento do pagamento antecipado de que trata o parágrafo 1º do artigo 150 desta lei. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você não marca todo, você marca uma parte, você, na verdade, acaba destacando as duas partes. Porque ele fala, ó, para efeito de interpretação do inciso 1 do artigo 168 da Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre. E aí você marca o resto aqui. Perfeito? Então, com isso, nós temos, com relação a essas leis, essa lei complementar 118 de 2005. Só que ainda com relação à ação de repetição de indébito, eu vou marcar mais um post-it, só que agora lá nas súmulas do STJ. Na súmula do STJ você vai marcar a súmula 162. Na súmula 162, ele fala que na repetição do indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Então chegou aqui, súmula 162, circula. Repetição do indébito. E aí quando ele fala correção monetária, só grife aqui com uma caneta vermelha ou preta, o que você quiser. Então você só vai circular repetição do indébito,
passar ali o marcador de texto e quando ele falar correção monetária, você simplesmente grifa. E eu tenho também uma outra súmula, que é a súmula 188, que também está exatamente na página de trás. Então, o mesmo post-it serve para os dois, que você vai conseguir identificar facilmente. Na súmula 188, ele diz os juros moratórios na repetição do indébito. Então, o que você vai fazer? Agora, os juros você vai sublinhar. E aí, quando ele falar repetição do indébito, você vai circular e passar o marcador de texto. Pois bem, com isso, fechamos as ações. E agora, o que falta? Apenas os recursos. Os recursos, como é que eu vou marcar? Com clips. Por que eu marco com clips? Para diferenciar. Porque, gente, olha só. Se eu usar muitas cores, eu começo a ficar meio perdido aqui com essas cores. Então, eu tenho que encontrar algo bem diferente. Ora, de tudo, o que é diferente? Recurso. O resto tudo são iniciais. Recurso não. Então, o que eu vou marcar? Com clips. Eu coloquei um clips comum aqui. Se você quiser colocar um clips colorido, não tem problema. Aí, o que acontece? Vamos pegar aqui o clips e prender ele lá no CPC. E aí, abram onde está aqui. Se quem tiver, por exemplo, o código de 2015 da Saraiva, pode abrir na página 349. Quem não tem, vai lá no artigo 513 do CPC. Então, no artigo 513, aí o que eu estou fazendo? Estou marcando porque ele vai cair na apelação. O artigo 513 aí fala, da sentença caberá a apelação. Então, você passa aqui, agora, com os recursos, o que eu vou fazer? Eu vou usar um luminoso roxo. Então, os recursos eu vou utilizar o luminoso roxo, que é diferente das demais, que até então usei rosa, laranja, verde, amarelo, azul. Então, nesse aqui eu vou utilizar o luminoso roxo. E aqui eu vou marcar, então, artigo 513, onde está apelação, eu vou circular ali onde está escrito apelação e passar o marcador de texto. Então, eu tenho o artigo 513, aí você marca 514, que é importante. Na mesma página, o artigo 508, só que no 508 ele fala na apelação. Quando falar em apelação, você circula, mas não precisa grifar. Aliás, não precisa marcar o texto, apenas circula. Apelação. E lá no final desse artigo, quando ele fala o prazo para interpor e para responder é de 15 dias. Porque aqui é para eu saber quando é que é o prazo da apelação. Então você vem nessa parte final e você simplesmente marca aqui, grifa, o prazo para interpor e para responder é de 15 dias. Então você só faz isso aqui. Então marcou com relação à apelação. Sendo que com o mesmo clipe, ele serve para você marcar aqui o agravo, que é outra forma de recurso. O agravo já vai estar no artigo 522. Então, onde está aqui escrito o agravo, o que você faz? Circula. Eu circulei em vermelho para chamar bem a atenção, mas não passei nenhum marcador. Apenas passei aqui agravo, onde está escrito aqui com relação o capítulo 3. E aí, onde é que eu vou passar o marcador? No artigo 522, quando ele diz, das decisões interlocutórias, caberá agravo. E aí, o que eu faço? Eu vou, circulo onde está escrito agravo, passo o luminoso e depois ele diz, no prazo de 10 dias. Esse prazo de 10 dias eu passo só aqui, eu grifo com uma caneta vermelha e nada mais. Então, já identifiquei a peça, o recurso e o prazo. Depois eu vou para o artigo 524, onde está escrito agravo de instrumento, eu circulo, que é uma informação importante. No inciso 1, o que eu vou fazer? Eu vou grifar, onde ele está dizendo a exposição do fato e do direito. Na verdade, eu vou grifar o inciso 1, 2 e 3. Então aqui eu não vou passar nenhum marcador de texto. Simplesmente eu vou grifar o inciso 1, o 2, quando ele fala as razões do pedido de forma da decisão. E o inciso 3, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. No artigo 525, quando ele fala a petição do agravo de instrumento será instruída. Passo aqui o luminoso sobre todo o artigo 525, o caput. Aí no inciso 1, onde ele fala obrigatoriamente,
eu vou circular de vermelho a palavra obrigatoriamente e não vou colocar nada. No inciso 2, eu vou colocar aqui, vou circular onde está escrito facultativamente e mais nada. Porque é só para chamar a atenção com relação às peças que vão constar ali no meu agravo. O artigo 526, eu vou só no artigo 526 grifar aqui embaixo dele para chamar a atenção que é um artigo importante. Vou fazer a mesma coisa, 526, 527, se você não quiser, eu no 527 eu passei o marcador de texto, mas se você quiser, pode simplesmente marcar em vermelho, grifar em vermelho. Agora, no 527, inciso 3, ele é importante. Isso aqui é algo que eu vou discutir com vocês de forma bem detalhada na aula, em sala, e aí, obviamente, quem está assistindo online vai poder assistir. No inciso 3, tem aqui, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, artigo 558, ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Então aqui você passa o marcador de texto sobre todo o inciso 3, que ele é extremamente importante, do artigo 527, onde está escrito efeito suspensivo, circula, e também circula antecipação de tutela. Antes, onde está escrito aqui antecipação de tutela, tá ou. Aí você pode colocar, grifar ou botar duas barrinhas, para identificar que eu tenho aqui duas situações diversas. Porque no meu agravo, ou eu vou pedir o efeito suspensivo, ou eu vou pedir uma antecipação de tutela, que depois eu vou explicar para vocês. Mas pelo menos, quando chegar na aula, você já tem seu código marcado. Isso vai adiantar e muito aí a sua análise. Só que aí, para fechar, o que acontece? Ele não colocou aqui no 527 o recurso escrito, ó, poderá atribuir efeito suspensivo do recurso, artigo 558. Da onde? Do próprio CPC. O que eu vou fazer? Vou agora lá no artigo 558. Cheguei aqui no artigo 558 do CPC, ele fala, o relator poderá, grifo, aí ele fala, a requerimento do agravante. Aqui você vai circular. A requerimento do agravante, circular e também passar aqui o marcador de texto. Aí ele fala, nos casos de prisão civil, adjudicação, remissão de bens, levantamento de dinheiro, sem caução idônea ou em outros casos dos quais possa resultar grave lesão e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação. E aí embaixo tem um ponto importantíssimo. Grifem, onde ele fala, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou da Câmara. Você grifa aqui e passa o luminoso. Gente, então com isso aqui, eu coloquei para vocês uma indicação inicial. Claro que ao longo das nossas aulas, nós vamos complementando essas marcações. Só que é extremamente importante que você já chegue com essas marcações preliminares na nossa aula de elaboração de questões, tanto de identificação de peças que nós vamos ter, como também de elaboração das peças processuais. Então isso aqui corresponde a uma ferramenta que você tem, que vai gerar uma objetividade, um dinamismo e uma precisão muito grande no momento de você poder elaborar a sua prova, principalmente no que concerne a sua peça. Gente, com isso eu vou ficar por aqui, agradeço a atenção de vocês, fique com Deus e até a próxima.